Meu Deus, abençoa a tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te apresentamos, Senhor, uma serva do Senhor, palavra, Deus. Senhor, abençoa Pai amado, a Deus da Cláudia, sabedoria, toda para iniciativa, Senhor dos Exércitos, em nome Pai, de para Jesus Sara, Cristo, tua palavra Pai diz, Jesus, está abençoa a doutrina vida é dela, unida no teu Senhor. nome. Cuida, Tu está Senhor, presente, da meu vida Pai. Tu sentimental, és o Deus, meu Pai, que, Senhor. oh Deus da glória, que tem um particular Jesus, quando meu tem Pai. poucas pessoas, porque Tu és o Deus, meu Pai querido, Tu és o Senhor. Nas pequenas coisas, meu Pai, Tu faz grandes coisas. E foi nas pequenas coisas que grandes coisas aconteceram, meu Pai. Tu estava ali naquela vara na mão de Moisés, meu Pai. Tu estava presente ali, meu Deus. Ali naquele azeite da viúva, Tu estava ali, meu Pai. Tu estava na mão daquela criança com 5 aninhos, meu Pai querido. De 2 peixinhos. Oh Pai querido, Tu estava naquele osso, naquela ossada, meu Pai, na mão de Sansão, meu Pai querido. Então Tu és o Deus que em pequenas coisas Tu te manifesta, meu Pai. E aqui está um lugar pequeno, meu Pai querido, Pai maravilhoso. Aqui nós não temos condições para nada, somos pecadores, somos dignos de nada, meu Pai querido. Em nome do Senhor, Pai, nós estamos aqui para adorar da maneira que Tu és, meu Pai querido, porque nós que precisamos louvar o Teu nome, Senhor. Não é Tu que precisa do nosso louvor, porque já tem os anjos que glorificam o Teu nome. Usa a Tua filha, meu Pai, na Tua palavra, Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, vamos derramando sobre ela a graça, a sabedoria, o Teu Espírito Santo para falar com cada um dos Teus filhos que Tu ama, meu Pai, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Primeiro todos na paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Juízes, quem quiser acompanhar. Juízes capítulo 12. Não, Juízes capítulo 13, perdão. Então, Juízes capítulo 13. A Bíblia da mamãe está toda rasgada com pedaços. Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Do 1 ao 5. Deus vai te usar, Deus vai usar qualquer um. Glória a Deus. Todas as áreas de julgamento. Amém. Juízes 13 primeiro. Primeiro até o 5. Glória a Deus. Amém? Amém. Que diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Mais um capítulo e mais um versículo para complementar. Se encontra no capítulo 16, Juízes 16, no versículo 20. Somente o versículo 20. Que diz: E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes, e me defenderei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Amém. Essa é o mistério, meus irmãos. A palavra de hoje, o tema central, que eu vou estar aqui passando para a igreja através dessa pregação,
rápida pregação. Eu vou estar falando esta noite sobre quando o Espírito de Deus deixa de habitar o coração de uma pessoa, seja por desobediência ou por algo que a pessoa fez ali que desagradou ao Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia, amados irmãos, como eu li aqui, nos relata a história de um homem chamado Sansão. Glória a Deus. Este homem, os seus pais não podiam, a sua mãe, né? Sua futura mãe não podia engravidar e conceber. Então o anjo do Senhor apareceu ali para aquela mulher. E ele havia dito ali, revelado para ela da parte do Senhor, uma promessa em que ela conceberia e teria uma criança. Glória a Deus. E ali, amado, aquela mulher ficou muito surpresa. E ali ela havia dito para o seu esposo a visita daquele homem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então ela ali, amados irmãos e irmãs, ela ali ora. Glória a Deus. E ali, amados, voltando um pouco para trás, o anjo do Senhor ali havia dito para aquela mulher que ela não poderia passar navalha no seu cabelo. Glória a Deus. E não poderia beber tudo que provinha ali das uvas. Glória a Deus. Então, Sansão ali era um homem chamado para o voto de Nazireu, diante do Senhor. E ali, irmãos, quando uma pessoa tinha esse chamado, tinha esse voto com Deus, ela não poderia cortar seus cabelos. E ele foi chamado desde o ventre da sua mãe, desde antes de existir, pelo Senhor para ali se tornar Nazireu, da parte do Senhor. Então aquela mulher, o esposo daquela mulher, amados, quando ele soube da visita do homem de Deus para aquela mulher, ele ali ora para que o Senhor mande novamente aquele homem de Deus. E passado um tempo, aquele homem de Deus, ele ali se revela novamente para aquela mulher. Quando então ela ali chama seu esposo, que estava um pouco distante dela. Glória a Deus. E ali o anjo do Senhor aparece àquele casal. E ali o anjo do Senhor, ele havia revelado novamente o que ela não poderia fazer durante sua gravidez. Glória a Deus. E passado um tempo, amados, vou tentar ser breve aqui, Sansão nasce. Este homem cujo nome era Sansão. E naquela época, os filisteus e os israelitas viviam tendo guerras, viviam lutando um contra o outro por serem inimigos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E essas guerras, amados, o Senhor ali procurava um meio de impedir aquele povo, glória a Deus, de vencer aquela guerra contra os israelitas, porque aquele povo fazia aquele povo sofrer. Aleluia. Glória a Deus. Então o Senhor procurava ali um meio. E ele usou, glória a Deus, essa situação, o nascimento de Sansão para ali intervir e trazer paz para aquele povo de Israel que estava sofrendo aquela situação. Porque muitos povos naquela época se levantavam contra o povo de Israel, o povo escolhido do Senhor, com guerras, com assassinatos, morte, com fome, com peste, com destruição daquelas cidades. E os filisteus eram também um desses povos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando aquele homem, Sansão, nasce, ele ali, algumas vezes ele lutou contra o povo filisteu. E uma das vezes, que diz na Bíblia, na palavra de Deus, ele ali estava lutando contra os filisteus e encontrou ali uma queixada de jumento, cuja aquela queixada ele pegou ali, que já estava seca,
Glória a Deus. E ele ali derrotou, matou pelo menos 1000 filisteus. Matou ali. E houve uma grande derrota do povo filisteu diante do povo israelita. Porque o Senhor havia levantado Sansão como um dos juízes. Como diz aqui nessa palavra, nesse livro de juízes, eram muitos juízes que o Senhor levantou naquelas épocas. E Sansão era mais um dos juízes que o Senhor levantou. Porque o Senhor via ali a aflição do povo israelita, quanto eles sofriam nas mãos dos seus inimigos. Muitas vezes Deus permitia ali, glória a Deus, aquelas situações para o povo israelita, pela desobediência deles. Aleluia. Porque eles ali, amados, eles procuravam outros deuses. Eles desconcertavam o altar diante de Deus. Aleluia. E o Senhor, ele se entristecia e se enfurecia contra aquele povo, porque muitas foram as vezes que o Senhor ali repreendeu, procurou aproximar aquele povo dele novamente. Mas aquele povo era teimoso e rebelde contra o Senhor. Então, quando o Senhor ali levantou Sansão como um dos juízes daquela época, o Senhor havia escolhido ele como nazireu, cujo significado é que a presença do Senhor estaria habitando na vida daquele homem chamado Sansão através Glória a do Deus. Santo é teu nome, Jesus. Porque como lemos mais adiante na palavra de Deus, mais adiante está escrito que é honroso a mulher ter os cabelos compridos. E naquela época, uma pessoa nazireu, ela estava ali com um compromisso muito sério diante de Deus. E era um voto, amados irmãos. Então, glória a Deus. Era um voto tão sério diante de Deus, uma aliança tão séria, que se o nazireu, se por acaso alguma pessoa morresse próxima a este nazireu, ele teria de que rapar sua cabeça. Iniciar novamente o voto de onde parou. Então aquele homem, Sansão, derrotou aquele povo, matou milhares com aquele queixado assim, Aleluia. conquistando ali uma grande vitória para o povo israelita, porque a presença do Senhor estava com ele, através do voto que o Senhor chamou ele como nazireu. E ali, amados, aquela situação toda fez com que o povo filisteu odiasse Sansão, odiasse Sansão. Glória a Deus. Aleluia. E eles procuravam um meio ali de vencer aquele homem, porque ele matava muitos dos povos filisteus daquela época, se tornando assim inimigo daquele povo. Glória a Deus. Então os filisteus ali procuravam sempre um meio de derrotar, de prender, de saber qual era a fonte da força daquele homem, porque era um homem muito forte. É verdade. Sansão era um homem muito forte, o homem mais forte da Bíblia. Glória a Deus. E eles não sabiam qual era a fonte da força daquele homem. Então, a Bíblia diz que uma das fraquezas que Sansão tinha era em relação a mulheres. Glória a Jesus. Sansão ele se envolvia com vários tipos de mulheres. Glória a Deus. E os filisteus aproveitavam essa oportunidade ali para tentarem prender ele, para tentar derrotarem aquele homem. Glória a Deus. Santo é teu nome. E aí, amados, a Bíblia fala aqui também, uma das vezes que Sansão se envolveu com uma mulher, ele chegou a casar com uma mulher, mas ali ele fez uma adivinhação para aquele povo, para vários rapazes, para que eles acertassem aquela adivinhação dentro de 7 dias. E aí eles ali, amados, ficaram tão revoltados porque não estavam conseguindo saber qual era a resposta. Glória. Então eles falaram com aquela mulher, e aquela mulher, de tanto ali incomodar Sansão, ele ficou incomodado e deu a resposta para ela, embora ele tinha dito que não tinha dado nem para os seus próprios pais, imagina para ela. Aleluia. Glória a Deus.
E ali, amados, ele ficou tão revoltado porque os filisteus ali pressionaram a esposa dele. E ele acabou perdendo esse casamento porque ela foi dada a outro homem pelo seu próprio pai. Que ele pega várias raposas e incendeia o campo daquele povo filisteu, trazendo assim mais ódio para aquele povo, para eles. E eles ali procurando ainda uma forma de saber qual era, aonde era a fonte de toda aquela força de Sansão. Glória a Deus. Uma das pessoas também que nós podemos pegar como exemplo, de quando o Espírito Santo sai da vida de alguém, quando o Espírito Santo deixa de habitar no corpo de uma pessoa, nós podemos pegar o exemplo do rei Saul. Saul foi chamado por Deus como o primeiro rei do povo de Israel. Mas ali de tanto, amados irmãos, de tanto ele desobedecer a Deus, de tanto entrar com teimosia, desobediência diante de Deus, o Senhor se desagradou tanto dele, que ali o Espírito Santo saiu dele, e um espírito maligno passou a habitar no corpo dele. E ali, amados, ele era atormentado por um espírito maligno, porque o Espírito do Senhor havia deixado ele por conta de sua desobediência. E voltando à palavra sobre Sansão, quando aquele povo filisteu procurava de um meio de derrotar aquele homem que era muito forte, sem saber o motivo de sua grande força, porque eles procuravam saber. A Bíblia diz que nesse meio tempo, Sansão conheceu uma mulher chamada Dalila. Glória a Deus. Essa mulher, amados, cujo nome era Dalila, a Bíblia diz que Sansão se apaixonou por ela, de forma que ali Sansão se envolveu com ela. Então os filisteus, os governadores dos filisteus, aproveitaram essa oportunidade. Eles aproveitaram essa oportunidade ali, prometeram a ela dar dinheiro se ela lhe descobrisse qual era a fonte da força daquele homem. Por que ele era tão forte? Por que ele tinha tanta força e derrotava aquele povo? Então eles ali, aproveitando aquela oportunidade, eles convenceram ela para que ela conversasse com ele e arrancasse esse segredo dos lábios dele, para que eles pudessem ali derrotar o inimigo deles, que era Sansão. E a Bíblia conta que esta mulher, Dalila, começou ali a arrumar meios, glória a Deus, de arrancar dos lábios dele qual era a fonte daquela força que ele tinha, uma força descomunal. E ela lhe preparou vários tipos de saladas, mas o Senhor fazia com que ele despertava daquilo e ele escapava de alguma forma. Porque o Espírito do Senhor estava ali com ele e a força estava com ele, porque Glória a Deus. em sua cabeça, seus cabelos de Nazireu, havia 7 tranças, cujo cabelo ele nunca tinha cortado. Então o Espírito do Senhor, por ter esse propósito na vida dele, Glória a Deus. glória a Deus, o Espírito Santo ali habitava com ele, o Senhor estava com ele, e ele, o Senhor, era a força daquele homem. Glória a Deus. Então ali, amados irmãos, glória a Deus, não vou demorar, já está chegando o tempo, vou resumir aqui a palavra. Oh, glória, fica à vontade. Então ali, aquela mulher, Glória a Deus, aleluia, Dalila, Jesus. após vários tipos de tentativas, cujo ela não tinha tido sucesso, ela ali achou uma oportunidade, porque ela ficou tanto insistindo nessa história em relação a Sansão, perguntando qual era a força dele, de onde vinha aquela força. E a Bíblia diz, amados irmãos, Glória a Deus. a Bíblia diz ali que Sansão ali ficou tão irritado, com tanta aquela mulher insistir, glória a Deus, que ele ali conta de onde vinha a força dele.
Isso depois de várias tentativas, porque Dalila insistia. Dalila ali insistia dia e noite com ele, e aquilo ali estava perturbando a mente de Sansão. Até que Sansão ali, amados irmãos, glória a Deus, até que Sansão ali não aguentava mais, ele acabou revelando qual era o segredo. E nisto tinha uma pessoa contratada para aqueles governantes, glória a Deus, filisteus, que estava pronto lá. E quando a Dalila falou a verdadeira força que vinha do cabelo dele, do voto de Nazireu dele, aquele homem estava ali preparado ali para cortar seus cabelos. E Dalila arrumou uma forma de ele ali deitar no seu colo e dormir. Enquanto ela ali, glória a Deus, chamou aquele homem que veio e cortou os cabelos daquele homem de Sansão. E assim a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, glória a Deus, saiu dele por causa dessa quebra de voto. Glória a Deus. Então, amados, quando isto aconteceu, a força de Sansão, que estava através daquele voto de Nazireu nos seus cabelos, o Espírito do Senhor sai dele e a força dele se perde. E quando ele pensou que mais uma vez ele escaparia da mão dos filisteus, despertando ali daquele sono, ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha saído dele. Porque muitas vezes, amados irmãos, a gente erra tanto com Deus, a gente desobedece, a gente entra com teimosia tanto com Deus, que o Espírito do Senhor pode até sair de nós e perder a presença dele, amados. É uma coisa que é irreparável. Muitas vezes a gente atrai isso sobre nós mesmos pela nossa teimosia e rebeldia diante do Senhor. E ali, amados, quando o Espírito do Senhor sai, aqueles homens, aqueles filisteus, glória a Deus, eles ali prendem Sansão. E por o Espírito do Senhor não estar mais habitando nele, amados, os filisteus prendem ele, furam seus olhos, deixando ele cego e fraco. E assim ele não podia mais vencer seus inimigos, mas seus inimigos haviam vencido ele. Porque quando o Espírito do Senhor deixa de habitar a nós, a gente não vence. Se vier a guerra espiritual, a gente não vai conseguir vencer. Porque o Espírito do Senhor é quem está com a gente, nos guiando na batalha. Ele vai ensinar estratégias dentro de uma batalha espiritual para que nós possamos ali vencer os nossos inimigos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas quando o Espírito do Senhor sai, amados, a gente perde nossa direção. A gente perde ali o porto seguro. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando aquele homem é levado preso, cativo, ele ali está sem forças, fraco. E os filisteus ali passaram a humilhá-lo, zombar dele e comemorar a grande vitória sobre o seu inimigo. E ali Sansão, revirando um moinho preso pelos filisteus, enquanto eles ali comemoravam, chegou um dia em que seus cabelos ali novamente começou a crescer. Quando seus cabelos ali começou a crescer, amados, o Espírito do Senhor que havia se retirado dele, voltou ali a habitar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome. E assim, amados irmãos, chegou o dia em que aqueles filisteus fizeram ali uma grande festa para comemorar a vitória sobre o seu inimigo, Sansão. Eles ali zombavam e riam pelos deuses deles, Deus Dagon, que era um deus pagão daquela época. Tem entregado, glória a Deus, aquele homem nas mãos deles. Eles pensavam ali que haviam vencido, mas o Senhor ainda não tinha dado outra vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ali, amados irmãos, houve uma grande festa no templo, onde estavam reunidos mais de 3.000 pessoas, dentre homens e mulheres de vários daqueles povos lá. Glória a Deus. Enquanto ali
Eles faziam uma festa, Sansão é chamado a participar, porque eles queriam zombar dele. Mas de Deus ninguém zomba, amado. Verdade, Jesus. Quem tem o Espírito do Senhor, ninguém pode zombar e sair ileso. Glória a Deus. Verdade. Aleluia. Então ali, Sansão é levado até aquele grande templo. Sansão já cego, ele era guiado por um jovem que estava o guiando ali. Então ele pede para aquele jovem levar ele até o meio, onde ficavam 2 colunas daquele templo. E Sansão ali se encosta naquelas colunas. Já vou finalizar. Glória a Deus. Então ali, amados irmãos, o Senhor dando uma última força para aquele homem derrotar aquele povo filisteu. O Senhor ali deu uma força que ele jamais imaginava. Porque ali, amados, quando aquele povo ali comemorava a vitória, que eles achavam que tinham vencido o homem de Deus, Sansão, a Bíblia diz que aquele homem, ele encosta naquele suporte daquele templo, colunas do templo. E ali, amados, com a força que o Senhor novamente deu para aquele homem, Sansão, ele ali encosta e faz com que, amados, ele force aquelas colunas para os lados, derrubando aquele templo por cima da cabeça daquele povo que era inimigo do povo de Deus. E ali a palavra diz que na própria morte de Glória a Sansão, Deus. ele Aleluia. derrotou Jesus. Louvado mais seja povo Deus. filisteu do que ele havia derrotado em sua própria vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí o Senhor, amados irmãos, e é assim que o Senhor faz, amados. Porque se o Espírito Santo se Aleluia, retira Jesus. Glória a de Deus. nossos corações, se a gente ali buscar o Senhor de todo o coração, se arrepender dos nossos erros, Glória a Deus. consertar o nosso altar diante de Deus, Santo é teu nome, Jesus. o Espírito Santo volta a habitar em nós. Aleluia. Glória a Deus. Porque a pior coisa, amados, é a gente se afastar do Senhor. Porque quando o Senhor ali nos liberta de um espírito mau, quando a gente volta para trás, amados irmãos, Aleluia. 7 espíritos piores vêm junto com aquele espírito. E a nossa situação passa a ser pior. Mas quando o Espírito do Senhor passa a habitar em nós, glória a Deus, Ele limpa. Glória a Deus. Ele limpa aquele espaço e passa a habitar no nosso coração. Nenhum espírito imundo, nenhum filisteu na nossa vida, nem um gigante Golias, Glória a ou seja lá o que for que se levantar contra mim ou contra sua vida, Deus. pode prevalecer contra nossas vidas. Eu Porque creio. o Espírito do Senhor é mais forte Amém. Eu do que creio. todo inimigo, do que todo inferno, do que todo o demônio e Satanás também. Em nome de Jesus. Santo é teu nome, Jesus. E essa palavra que eu deixo para a meditação para cada um dos irmãos foi uma palavra rápida, mas eu agradeço a minha rica oportunidade, agradeço a oportunidade que o Senhor tem me dado, né, de cumprir as suas promessas em minha vida. E assim como Ele tem cumprido na minha vida, Ele vai cumprir na cada um de vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Apenas continue firme em Deus. Que grandes coisas o Senhor fará por cada um de nós. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade e entrego aqui em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Jesus.